Bom dia, mais uma semana começando e nós aqui batendo aquele papo já tradicional, né? Como eu venho fazendo já há algumas semanas, eu vou responder uma pergunta de um paciente meu que me segue no canal do YouTube e me perguntando sobre essas injeçõezinhas para emagrecimento, né? Ozempic, Mounjaro e outras tantas, que cada dia aparece uma no mercado, né? Cada dia uma mais potente que a outra. E a pergunta dele é se o uso dessas medicações impede ou atrapalha a cirurgia. Ou seja, se o paciente precisa parar a medicação, ou se o paciente pode usar a medicação antes da cirurgia. Bom, vamos lá. Não há dúvida de que esse tipo de medicação é um grande avanço no combate à obesidade, né? Principalmente se a gente levar em consideração que a obesidade cresce no mundo inteiro e cresce exponencialmente, né? Hoje é, sem dúvida, a, a causa evitável, a maior causa evitável de pelo menos 50 doenças que giram em torno da obesidade, né? Com maior destaque para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Derrames, infartos do miocárdio, diabetes. Então, a síndrome metabólica que acompanha a obesidade é causadora de dezenas de doenças e muitos tipos de câncer. Então, isso já é batido no meio científico, né? A literatura médica mostra isso com muita substância e com muita variedade de causa e efeito. E se não bastasse, vem acometendo inclusive a infância. Então a gente tem aí uma verdadeira pandemia de crianças obesas, que serão jovens obesos, adultos obesos e idosos obesos, né? Então, o controle e o combate à obesidade precisa ser massificado. E essas medicações, ao terem uma ação no padrão de saciedade do paciente, ele se sente saciável por muito mais tempo, é um grande aliado no combate à obesidade, né? O problema é que, como ela tem alguns efeitos colaterais e tem ação central, ela precisa ser suspendida, o uso precisa ser suspenso, parar de usar pelo menos uns 15 dias antes da cirurgia, para que a gente não tenha nenhuma interação com tudo que nós vamos usar durante a cirurgia, e principalmente para que esse paciente não tenha efeitos colaterais cruzados. Por exemplo, é muito comum, né, o relato de enjoo, pacientes que ficam enjoados com muita facilidade por conta da medicação. E no pós-operatório isso vai ser um complicador. Esse paciente com certeza vai ter muito mais sensação de vômito, né? Isso atrapalha muito o pós-operatório, porque pode desidratar o paciente. Mas também por conta do fato de toda cirurgia ser um evento catabólico. Então, a cirurgia por si só é uma agressão que vai precisar fazer com que esse paciente trabalhe o metabolismo dele para jogar ele para um metabolismo anabólico, de reparação. Se esse paciente não consegue comer, como é que ele vai reparar? Então, é nítido, né? No pós-operatório eu preciso aumentar o aporte proteico desse paciente para que ele faça as reparações, a cicatrização daquela cirurgia. E se ele não tiver condição de comer, como é que isso vai acontecer? Então, a medicação precisa ser suspensa pelo menos 15 dias antes, para que ao entrar na cirurgia, no dia da cirurgia, esse paciente não tenha nada circulando no corpo dele. E isso precisa ser feito com qualquer medicação que possa ser suspensa. Quanto mais limpo ele entra na cirurgia, menos sobrecarga esse sistema terá, né, no pós-operatório.
E isso precisa ficar claro para os pacientes. Então, não há problema nenhum no uso para que ele chegue na cirurgia o mais próximo possível do peso que ele gostaria de estar, né, o mais perto desse peso ideal, e operar numa condição clínica muito melhor. O paciente sem obesidade, sem sobrepeso, vai passar por uma cirurgia de forma muito mais tranquila. E por qualquer cirurgia. E se a gente levar em consideração que uma cirurgia plástica só deveria ser feita com o paciente próximo desse peso ideal, né, é mais importante ainda o controle de peso. Então não tem problema nenhum no uso dele. E após mais ou menos aí 20, 30 dias, ele voltaria ao uso da medicação se necessário, né? Então essa é o nosso parâmetro de avaliação em relação às medicações para controle de fome, né, no pré-operatório e voltando a usá-los no pós-operatório, e aí sempre com orientação, né, de usar essa medicação, esse tempo de uso da medicação, para uma mudança de estilo de vida. Porque em algum momento essa medicação vai precisar ser suspensa. Não dá para tomar isso o resto da vida, né? E aí se você me perguntar, doutor, mas e aí o que o senhor acha dessas medicações? Como é que o senhor vê o uso dessas medicações? Bom, isso aí já cabe pelo menos um outro vídeo para a gente fazer uma avaliação quase que filosófica do uso desse tipo de medicação, né? A gente precisa ter uma avaliação muito mais ampla. É claro que ela é necessária para muita gente. O problema é que ela não é a solução. Ela sozinha não é nenhuma medicação sozinha é a solução para o combate de uma doença tão complexa, que tem muito a ver com hábito, né? E se não há mudança de hábito, em algum momento, na hora que essa medicação for suspensa, o hábito volta. Então, na verdade, tem que haver uma mudança de mentalidade. E isso precisa ser conversado muito francamente com todos os pacientes, né? Agradeço as perguntas que têm chegado. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente para ter uma ideia aí do que vocês querem que a gente converse, qual o tema que poderia ser abordado, qual é o seu interesse, e se possível, compartilhe esse vídeo, mande para os amigos, deixa seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa chegar a um grupo cada vez maior de pessoas. Obrigado mais uma vez, até a semana que vem.